Você já se perguntou se em algum momento da sua vida você cometeu um pecado tão grave que Deus não o perdoaria? Como saber se você está pecando contra o Espírito Santo e por que esse é o único pecado que jamais será perdoado por Deus? Vamos ver onde está escrito tudo isso. A Bíblia fala em Mateus 12, versículos 31 e 32, dizendo: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Esse, por sua vez, é um dos textos mais mal compreendidos da Bíblia. Muitos de vocês vivem com medo constante, se perguntando se já cometeram esse pecado imperdoável. Outros, por ignorância, brincam com o sagrado e não percebem o abismo espiritual que estão cavando aos seus próprios pés. Mas afinal, o que é de fato o pecado contra o Espírito Santo? Primeiro precisamos entender quem é o Espírito Santo e qual é a função dele na sua vida. O Espírito Santo é Deus em ação hoje. Ele não é uma força impessoal, ele é uma pessoa divina. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como está em João 16, versículo 8. Ele é quem sela o salvo para o dia da redenção, como diz Efésios 4, versículo 30. Ele é quem ensina, consola, orienta, corrige, fala, intercede e age em nós com poder e sabedoria. Pecar contra o Espírito, então, não é simplesmente cometer um pecado qualquer. Não é cair em tentação, não é fraquejar, não é duvidar por um momento, não é nem mesmo sentir raiva de Deus ou dizer palavras duras na hora da dor. Tudo isso pode ser perdoado, e é quando há arrependimento sincero. O pecado contra o Espírito Santo é algo mais profundo. É uma resistência consciente, voluntária e persistente à verdade. É quando uma pessoa, mesmo vendo a ação clara de Deus, atribui isso ao maligno, rejeita a graça, endurece o coração e fecha os ouvidos à voz do Espírito. Foi isso que os fariseus fizeram quando acusaram Jesus de expulsar demônios por Beelzebu. Eles sabiam que era o poder de Deus agindo. Estavam diante do próprio Filho de Deus, vendo milagres, ouvindo palavras de vida, presenciando libertações. E mesmo assim, por causa da inveja e da dureza de coração, disseram: Esse aí está agindo pelo chefe dos demônios. E foi então que Jesus declarou: Todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Mas será que hoje alguém pode cometer esse mesmo pecado? A resposta é sim, pode, mas não como muitos imaginam. E aqui está uma verdade. Quanto mais tempo uma pessoa resiste ao chamado de Deus, mais seu coração se torna insensível. E quanto mais insensível ele se torna, menos a voz do Espírito consegue ser ouvida, até o dia em que o Espírito se cala. E quando o Espírito se cala, não há mais convencimento. Sem convencimento, não há arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão nem salvação. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque o homem rejeitou todas as oportunidades de ser alcançado. Agora, me diz aí, você ainda sente peso quando peca? Você ainda sente tristeza ao errar? Você ainda busca reconciliação com Deus? Se sim, isso já é um forte sinal de que você ainda não cometeu esse pecado imperdoável. Porque a consciência viva e a tristeza pelo pecado são frutos da atuação do Espírito em você. Mas há outros sinais desse pecado, e vou te mostrar agora. Mas antes, escreva nos comentários: Eu creio no Espírito Santo, para mostrar que o Espírito Santo ainda fala com você. A partir de agora entraremos em uma dimensão delicada, porque agora eu vou te mostrar 5 comportamentos que podem aproximar você perigosamente do pecado contra o Espírito Santo. E o mais chocante é que muitos praticam sem perceber. E por favor, se algum desses comportamentos se aplicar à sua vida, não ignore.
É o próprio Espírito Santo quem te trouxe até aqui. Não endureça o coração. Primeira rejeição constante da voz de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 3, versículo 15: Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. O Espírito Santo fala, ele nos convence, ele nos chama, mas há aqueles que ouviram durante anos a palavra, que sentiram o toque do Espírito em cultos, em louvores, em pregações, mas sempre disseram, depois, amanhã, quando eu quiser. Essa rejeição deliberada, repetida ao longo do tempo, é uma forma de cauterizar a consciência. E Paulo escreveu, na primeira carta a Timóteo 4, versículo 2, que muitos nos últimos tempos teriam a consciência cauterizada, como um ferro em brasa que queima a sensibilidade. É perigoso brincar com a graça, porque a graça é uma porta aberta, mas não eternamente aberta. 2. Atribuir as obras de Deus ao inimigo. Esse foi exatamente o erro dos fariseus. E, infelizmente, esse comportamento ainda se repete. Existem pessoas que, por ciúmes, inveja, teologia orgulhosa ou frieza espiritual, olham para uma manifestação genuína do Espírito Santo e dizem que é engano, é heresia, é demônio. Mateus 12, versículo 24, mostra isso claramente. Ao verem Jesus expulsar demônios, os fariseus disseram: Este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, então, responde nos versículos seguintes, revelando que aquele tipo de acusação era extremamente grave. Ele diz: Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, estavam negando a ação do Espírito, chamando-a de satânica. Essa é a blasfêmia mais grave. É quando alguém rejeita a verdade a ponto de ver a luz e chamá-la de trevas. 3. Pecado persistente sem arrependimento. Todos nós pecamos. Mas o verdadeiro cristão não permanece no pecado, como ensina a primeira carta de João 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, e ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora preste atenção. Não é o pecado isolado que nos afasta de Deus, mas a prática contínua do pecado, sem arrependimento. E aqui está um dos maiores perigos. O Espírito Santo é aquele que nos convence. Mas quando alguém ignora o convencimento, quando se justifica constantemente, quando não sente mais peso, nem tristeza, nem vergonha, então é sinal de que a voz do Espírito está sendo sufocada. E se essa pessoa continuar nesse caminho, chegará um ponto em que o Espírito não mais falará com ela. 4. Orgulho espiritual e religiosidade cega. O quarto comportamento é sutil, mas mortal. É o orgulho espiritual. É a religiosidade vazia que fecha os olhos à verdade. Os fariseus jejuavam, oravam, conheciam as Escrituras, iam ao templo, mas não reconheceram o Messias quando ele estava diante deles. Jesus disse, em João 5, versículo 39, Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eles tinham a letra, mas rejeitaram o Espírito. E isso acontece hoje. Existem pessoas tão presas às estruturas humanas, aos sistemas, às tradições de homens, que não suportam ouvir o Espírito quebrando paradigmas, confrontando pecados e revelando verdades. Essas pessoas resistem à atuação divina. E como disse o teólogo Leonard Ravenhill, o maior obstáculo ao avivamento não são os ímpios, mas os crentes que não querem mudança. 5. Escarnecer ou zombar das coisas espirituais. Por último, há aqueles que zombam das coisas santas, que fazem piada com o sagrado, que tratam com leveza o que Deus estabeleceu como santo. A carta aos Gálatas 6, versículo 7, nos adverte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quando alguém faz piada com dons espirituais, com o Espírito Santo, com a Bíblia, com as manifestações de Deus,
Essa pessoa está perigosamente próxima de uma linha espiritual que jamais deveria ser ultrapassada. E você já identificou algum desses comportamentos em sua vida? Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está falando ao seu coração. E o que vou te mostrar agora pode ser um divisor de águas na sua vida espiritual. Chegou o momento de revelar os 3 sinais espirituais mais claros de que uma pessoa já está se afastando da presença do Espírito Santo. Se você identificar qualquer um desses sinais em sua vida, não ignore. Essa pode ser a última oportunidade de restauração antes do silêncio do céu. A palavra de Deus já não impacta mais o coração. O primeiro sinal é silencioso, mas mortal: a indiferença diante da palavra. Lembra de quando você lia a Bíblia e sentia algo vivo dentro de si? Quando um versículo te quebrantava, te fazia chorar, refletir, se arrepender? Agora, muitos estão ouvindo pregações, lendo capítulos inteiros, ouvindo louvores poderosos, e nada acontece. O coração está seco, a mente está dispersa, o espírito está anestesiado. Hebreus 4, versículo 12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Se ela já não penetra, já não fere, já não transforma, é porque algo muito sério está impedindo a sua ação. E quando isso acontece, o Espírito Santo pode estar se afastando, justamente porque o coração está resistindo, endurecido, fechado. 2. O pecado já não causa mais tristeza. Esse é um sinal ainda mais alarmante. A Bíblia diz, em 2ª carta aos Coríntios 7, versículo 10, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Sabe quando alguém cai em pecado, mas logo em seguida se sente mal, envergonhado, desejando restaurar a comunhão com Deus? Isso é o Espírito Santo ainda agindo, ainda convencendo, ainda tocando. Mas quando alguém começa a pecar e não sente mais nada, quando o erro se torna comum, aceitável, até justificável, quando a consciência já não acusa e tudo parece normal, isso é um sinal gravíssimo. É como se uma brasa estivesse se apagando por falta de oxigênio espiritual. Paulo escreveu em Efésios 4, versículo 30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O problema é que muitos estão entristecendo o Espírito todos os dias e não se importam mais com isso. A terceira oração se torna seca, sem vida, sem resposta. O terceiro sinal é um dos mais angustiantes: a ausência de vida na oração. Você dobra o joelho, mas não sente mais nada. Ora, mas não há conexão. As palavras são repetidas. O coração está distante. Parece que as orações não passam do teto. Isso é exatamente o que o Salmo 66, versículo 18 nos alerta. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Muitos estão orando, mas Deus não está ouvindo, porque há pecado oculto, falta de arrependimento ou dureza de coração. E o que é pior, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, conforme Romanos 8, versículo 26, já não está mais intercedendo, porque foi apagado, expulso, resistido por tanto tempo. Isso é assustador. E talvez explique o motivo de tanta gente estar dentro das igrejas, mas espiritualmente vazia. Agora, ouça isso com temor. Se esses 3 sinais já estão presentes em sua vida, não espere o silêncio absoluto de Deus para reagir. Porque quando o Espírito se cala, não há mais restauração. Mas agora vem a pergunta que muitos fazem com desespero: existe como voltar? Existe caminho de restauração? E a resposta é: sim, existe, mas precisa ser agora. Enquanto há voz, há esperança. Enquanto há inquietação na alma, há chance. Enquanto há sede, o Espírito ainda está soprando. E é isso que eu vou te mostrar na próxima parte. Eu vou revelar os 3 passos espirituais que podem trazer de volta
a presença do Espírito Santo à sua vida e reacender o fogo que um dia queimava no seu coração. Não perca o final. O que será dito a seguir pode salvar sua alma de um abismo eterno. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Se até agora o Espírito Santo tem falado contigo, então o que será dito agora é uma convocação do céu diretamente para a tua alma. Você viu até aqui os perigos de resistir ao Espírito, os sinais de afastamento, e agora, com temor e esperança, eu vou te mostrar os 3 passos que podem restaurar a comunhão com o Espírito Santo antes que seja tarde demais. Esses passos não são apenas conselhos, são urgentes, bíblicos e espiritualmente poderosos. 1. Arrependimento profundo, não superficial. O primeiro passo é o arrependimento verdadeiro. Não aquele emocional de um momento, mas aquele que transforma caminhos. A Bíblia diz, em Provérbios 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar é só o começo. O verdadeiro arrependimento é acompanhado por mudança. É choro, é angústia pela presença de Deus, é quebrantamento, é voltar ao primeiro amor como Jesus advertiu a igreja de Éfeso em Apocalipse 2, versículo 4. E o mais importante, arrependimento não é culpa constante, mas uma decisão de abandonar o pecado e correr para a cruz. Se você sente que se afastou, não se esconda mais. Abra o coração. Chore diante de Deus. Rasgue a alma. Clame por misericórdia. Deus ainda ouve orações sinceras. Segunda, submissão total à vontade de Deus. O segundo passo é submeter-se completamente ao senhorio de Cristo. Não adianta pedir que o Espírito Santo volte se a vida ainda está cheia de rebelião contra Deus. Lucas 6, versículo 46, traz uma pergunta do próprio Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Há pessoas clamando por avivamento, por unção, por restauração, mas não obedecem, não largam o pecado, não querem ser moldadas. Submissão significa deixar o Espírito guiar, mesmo quando for difícil. Significa renunciar à própria vontade, crucificar a carne, viver pelo Espírito, como ensina Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não existe comunhão com o Espírito onde há rebeldia, orgulho ou resistência. Ou ele governa, ou ele se retira. Terceiro, clamor perseverante até que o fogo volte. E aqui está o passo final: buscar com todas as forças até que o Espírito volte a queimar. O profeta Oséias disse: semeai para vós justiça, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha, e chova a justiça sobre vós. É tempo de buscar. Tem gente que ora 5 minutos e desiste. Tem gente que vai a um culto e acha que tudo vai mudar de uma vez. Mas há momentos em que Deus espera ver persistência. Clame até sentir. Busque até ouvir. Adore até que Ele venha. O Espírito Santo não habita em corações apressados. Ele se manifesta onde há sede verdadeira. Isaías 44 é uma promessa viva. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Se há sede, haverá derramar. Mas se há indiferença, haverá silêncio. Querido irmão, querida irmã, você pode voltar ao lugar da presença. Você pode reacender a chama. O Espírito Santo ainda está próximo. Mas não ignore esse chamado. Hoje é o dia de se reconciliar. Hoje é o dia de deixar de resistir. Hoje é o dia de dobrar os joelhos e dizer: Espírito Santo, eu não quero viver sem ti. Não deixe para amanhã. Não espere outro vídeo. Não diga, depois eu vejo. O tempo é agora. E se neste momento você deseja voltar para Deus,
Eu quero orar por você. Abaixe a cabeça, feche os olhos se for possível e ore comigo. Espírito Santo, eu reconheço que resisti à tua voz. Pequei, endureci o meu coração, me afastei de ti. Mas hoje eu reconheço e me arrependo. Hoje eu volto. Me quebranta, me renova, me visita. Não me deixes ser abandonado. Não retires de mim o teu Espírito, ó Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: Espírito Santo, eu volto para ti hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que despertam, libertam e restauram. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Até o próximo vídeo. E que o Espírito nunca se cale dentro de você. Amém.